Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na tua presença, estamos aqui te adorando, porque só o Senhor é Deus. Te adoramos porque o Senhor é o Criador nosso e Salvador nosso. Ouve, Pai querido, as orações dos teus filhos. Venha derramar a tua bênção sobre todos nós. Neste momento, o Senhor está vendo lá do céu as mãos levantadas, demonstrando que existe um pedido de oração, um agradecimento em cada coração cuja mão está levantada. Pai eterno, derrama a tua bênção individualmente, segundo a necessidade de cada um. O Senhor conhece as necessidades, as carências de cada filho, de cada filha. O Senhor sabe da condição da saúde de cada um. O Senhor conhece a condição financeira de cada um. O Senhor sabe do trabalho, enfim, dos problemas da família. Em nome de Jesus, estamos pedindo que o Senhor responda o pedido que o teu filho, a tua filha estão fazendo neste momento. Leia os pensamentos, leia as intenções do levantar a mão, que está sendo estendida ao céu, em busca daquela bênção que só o Senhor tem para dar. Ouve a nossa oração, Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo, que ao abrirmos a tua palavra neste momento, o Senhor venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Podem se assentar. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 6. Hoje nós vamos estudar com você sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 6, bem no comecinho da Bíblia. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, vamos ler o verso 5 em diante. Como estava o mundo nos dias de Noé? Deus criou Adão e Eva, e então o mundo começou a crescer e a se multiplicar. Gênesis capítulo 6, verso 5, leiam comigo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Como é que era o mundo antes do dilúvio? Lá nos dias de Noé, como estava o mundo? Leiam comigo, quero ouvir a voz de vocês lendo, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Eles não praticavam mal de vez em quando, aqui diz continuamente. Eram maus mesmos, à noite, durante o dia, de madrugada, continuamente maus. Será que existe alguma semelhança com os nossos dias? Enquanto você está dormindo, tem os ladrões aí aprontando, roubando, matando. Queridos, nós estamos vivendo nos dias muito semelhantes aos dias de Noé, antes do dilúvio. Homens e mulheres continuamente maus. E aqui diz o verso 6, leia o verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus olhou aquela maldade e se arrependeu de ter criado o ser humano. E o verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Existiam pessoas justas na terra? Sim, Noé e a sua família. Poucos, não é? Poucos. 120 anos construindo a arca. Imaginem só. 120 anos construindo a arca. E só Noé e a sua família, 3 filhos com as esposas, entraram na arca. No total, 8 pessoas. Ele foi um pregador de sucesso? Ele foi um evangelista de sucesso? O que vocês acham? 120 anos pregando. Imagine, nós estamos aqui, estamos com 4 meses aqui. Dia 15 de setembro,
Vamos completar 4 meses construindo aqui. Imagine se tivesse somente 1 ou 2 pessoas aqui. Todo mundo ia dizer, coitado desse aí, está fracassado. Está fracassado porque ele está construindo um templo, está construindo um centro, mas olha lá, só tem 2 pessoas lá dentro. Mas Noé pregou 120 anos. E quantas pessoas entraram na arca? 8. Ele, a esposa, os 3 filhos com as esposas. Todos diriam que ele foi um pregador fracassado, porque ele não teve sucesso. As pessoas eram más, pessoas ruins. Não sei se você conhece pessoas ruins. Será que existe aqui também, nesta região, alguém que seja ruim, maldoso, que maquina o mal, que planeja fazer o mal? Queridos, nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus, a terra, a família humana será muito semelhante aos dias de Noé. E Deus vai destruir a terra também, como destruiu naquele tempo. Naquele tempo foi um dilúvio de águas. E agora será um dilúvio de fogo. Quem avisa, amigo, é. As pessoas acreditaram naquele tempo? Não acreditaram. E será que estão acreditando hoje? Não. Queridos, leia aí agora no capítulo 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. É difícil andar com Deus? O que você tem que fazer para andar com Deus? Orar quando levanta. Se você levanta e sai para o trabalho, como os animais acordam de manhã e vão para o trabalho, sem fazer oração, sem cantar um hino de louvor a Deus. Os animais agem assim, não agem? Será que tem ser humano que também se levanta assim e sai para o trabalho, sem orar, sem se ajoelhar diante de Deus, sem cantar um hino, sem ler a Bíblia? Muitos vivem como animais. Mas Noé andava com Deus. E para andar com Deus, você tem que se levantar de manhã louvando a Deus, adorando a Deus. Veja aí, capítulo 6 e o verso 9, finalzinho. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Alguma coisa parecida? Viu Deus, verso 12, viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, verso 12, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, verso 13, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. A arca era betumada, calafetada por dentro e por fora, para não entrar água. Betume é piche. Ela foi calafetada com piche, betume. E o verso 15, deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura 30. Aqui está falando côvados, mas em metros, no comprimento seriam 135 metros de comprimento. 135 metros de comprimento. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Isso em metros. Ela usa a medida de côvados. Côvados é cerca de meio metro, é um côvado. Então você divide isso aqui, o 300 divide por 2, fica 150 mais ou menos, tá certo? Seria mais ou menos o comprimento da arca. E aqui diz no verso 16, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura,
a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. 3 andares. 3 andares. Porque estou para derramar águas, verso 17. Águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. E Noé pregava isso, 120 anos pregando isso. Ele foi construindo a arca e pregando, construindo e pregando. Alguma coisa semelhante ao que nós estamos fazendo aqui? Construindo e pregando, construindo e pregando. Graças a Deus está cheio, né? Aqui. Graças a Deus. E tem espaço para mais gente ainda. Entendem? Aqui nós estamos construindo uma arca. É uma semelhança. Porque esse lugar aqui é para salvar pessoas. Aqui não é para arrancar dinheiro de ninguém. Aqui não é para aparecer, se esnobar. Aqui não é para fazer política. Aqui é para servir, para salvar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o lugar onde você vai se esconder e vai se salvar. Se você quiser ir para o céu, o caminho passa por aqui. O caminho passa por aqui. Por isso nós estamos distribuindo Bíblias, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que dar Bíblias, colocar Bíblias na mão do povo, porque nós cremos na palavra de Deus. Ela leva a salvação, ela transforma as vidas. Eu creio no poder da Bíblia. Se eu não cresce, eu não estaria gastando, comprando Bíblias e doando. Você acredita no poder da Bíblia. É um livro vivo. A Bíblia é um livro vivo. A palavra de Deus é viva. Ela mexe com você, ela muda os seus pensamentos, ela te liberta dos vícios. Seja do cigarro, seja da bebida ou das drogas, a Bíblia liberta. Transforma o marido ruim em marido bom. A Bíblia faz o milagre, porque é a palavra viva de Deus. E aqui diz, capítulo 6, estamos lendo, o verso 18. Contigo, falando com Noé, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Agora o capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo quanto? Hein? Olha lá, olho na Bíblia. De todo animal limpo, levarás contigo o quê? 7. Se eu falasse 2, eu estaria certo ou errado? Errado. Aqui fala que dos animais limpos, Deus colocou dentro da arca 7 pares de cada um. Porque eles iam precisar comer, certo? Porque eles ficaram cerca de 1 ano dentro da arca. Cerca de 1 ano eles ficaram dentro da arca. Eles tinham que comer. Tinham 7 pares de animais limpos dentro da arca. E dos animais imundos? Verso 2, nós estamos lendo o verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par. Só um casal de animal imundo, o macho e a sua fêmea. Por que Deus fez separação entre animais limpos e animais imundos? Porque existem animais que podem ser comidos e animais que não podem ser comidos. Não devem ser comidos. Faz mal. Suja o sangue. Se você comer porco, isso leva sujeira para dentro do seu sangue. E essa imundícia da carne do porco vai ter que sair por furúnculos, por tumores. Vai estourar tumores no seu corpo, porque está sujo. Se você fizer uma cirurgia, se você fizer uma cesárea, se você faz uma cirurgia, faz um corte, e você começa a comer carne de porco, sabe quando vai fechar aquele corte? Nunca! Não fecha. Porque a sujeira da carne ou da banha do porco tem que sair por algum lugar. E vai sair, e vai ficar saindo por aquele corte. Se alguém tem uma ferida e nunca fecha aquela ferida, não vai fechar mesmo se você estiver comendo porco ou banha de porco.
Por isso Deus proibiu o porco. Proibiu também os peixes de couro. Tudo isso está em Levítico capítulo 11, que não é o nosso assunto de hoje. Em Levítico capítulo 11 está ali a lista dos animais limpos e imundos. Os peixes de couro são imundos. São os porcos da água. O porco da terra é o porco. O porco da água são os peixes de couro. Quais são os peixes limpos? Os de escama. Os peixes de escama são limpos, podem ser comidos. Então, queridos, Deus colocou 7 pares de animais limpos dentro da arca e um par só dos animais imundos, só para preservar a vida deles, não era para ser comido. Está claro isso? Todos entenderam? Então, quem tem porco vai vender os porcos, tá certo? Você não vai entrar no céu com porco. Não vai. Você tem que vender os porcos, tem que mudar de atividades, tá certo? Você sabe quando é que a gente é sincero? A palavra sinceridade. O que é sinceridade? Quando você faz aquilo que Deus manda, você é sincero. Deus manda, você faz. Então, nós obedecemos a Deus. Temos sinceridade de coração. Não é para agradar a ninguém na terra, é para agradar o Pai Celestial. Tá ok? Eu sei que nesta região cria-se muito porco. E no mundo todo, a carne mais comida é o porco, no mundo todo. Mas Deus proibiu. Verso 3 agora, capítulo 7, verso 3. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Por quê? Verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Quantos dias Noé e a sua família ficaram dentro da arca sem chuva? 7 dias, sem chuva. Está aqui, ó, verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Então, depois que Noé entrou na arca, eles ficaram fechados dentro da arca 7 dias, sem chover lá fora. Foram caçoados, ridicularizados, riram da cara deles. Ô tontão, ô idiota, ô otário, o que está fazendo aí fechado dentro desta arca? Nunca vai chover. Obviamente, nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca tinha chovido sobre a terra. A primeira vez que choveu na terra foi quando começou o dilúvio. Então as pessoas não acreditavam que a terra fosse destruída pelo dilúvio. Por isso caçoaram muito de Noé dentro da arca, 7 dias sem chover. Mas no 8º dia, amanheceu escuro e começaram trovões e relâmpagos. Queridos, as pessoas aí começaram a correr para perto da arca e começaram a gritar: Noé, eu sou o seu vizinho, abra a porta, eu quero entrar. Não foi Noé que fechou a porta, irmãos. A porta foi fechada por Deus, e só Deus poderia abrir a porta. Podem ler aí, queridos, capítulo 7, o verso 5. Verso 4 diz que choveu por 40 dias, viu? Depois que começou a chover, choveu 40 dias, sem parar. 40 dias, 40 noites, diz aqui. E a água subiu. Imagine, 40 dias sem parar de chover, a água subiu, subiu, subiu e cobriu tudo. Cobriu os montes. Verso 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Verso 6. Noé tinha quantos anos? 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Meu querido irmão, veja o verso 10 agora, verso 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Nesse dia romperam de todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias, 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Verso 16.
Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. O Senhor fechou a porta. Essa porta aqui representa a porta da graça. O que é a porta da graça? A oportunidade, a chance de você se salvar. A oportunidade, a chance de você confessar os seus pecados. A oportunidade e a chance de você aceitar Jesus como Salvador. É a porta da graça, está aberta. Ah, vai ficar aberta para sempre? Não, não vai ficar aberta para sempre. Assim como a porta da arca de Noé foi fechada por Deus, é Deus também que vai fechar a porta da graça. Depois que a porta da graça se fechar, não adianta clamar e gritar e pedir perdão, passou a hora de pedir perdão. Sabe? Existe uma hora para pedir perdão. Se alguém não confessa enquanto a porta da graça está aberta, depois não vai ter mais perdão. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje as pessoas estão aceitando a Jesus como Salvador. Queridos, é tão fácil pedir perdão quando nós pecamos. É tão fácil chegar para o marido e dizer: querido, me perdoe, eu estava nervosa, eu gritei. E o marido chegar para a esposa e dizer: querida, me perdoe, eu estava nervoso, eu fui rude com você, eu dei uma resposta atravessada para você, eu magoei você, porque a esposa magoada fica quieta lá no canto, e o marido percebe que magoou. Tem que pedir perdão, você não pode dormir com o pecado, você tem que dormir com o perdão, meu irmão. Você tem que dormir com o perdão. Você não pode dormir com o pecado não confessado, porque quantas pessoas morrem durante a noite? Quantas pessoas dormem e não acordam no dia seguinte? E se você não pediu perdão, como é que fica? Está perdido. Pecados não confessados são pecados que não serão perdoados. E se você tem pecados não perdoados, não existe salvação, meu querido irmão. Eu não posso enganar você, dizer que Deus é bonzinho, que Deus vai salvar mesmo aqueles que não confessaram os seus pecados, porque eu não vou mentir para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso está em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1, 9. Mas se não confessarmos, não seremos perdoados. E quando Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja para o céu, você não vai poder subir. Em outras palavras, você vai ficar aqui e vai morrer junto com todos os ímpios. Mas Jesus morreu por você, meu irmão. Jesus não morreu por você para que você se perca. Jesus morreu por você para que você se salve. É só aceitar Jesus como Salvador e começar a pedir perdão. E se você pensar: mas tem tanta gente que eu tenho que pedir perdão, então comece. Então comece. Escreva uma carta, telefone para a pessoa vai se assustar. Você ligando para mim? Sim, eu estou ligando para você. Para quê? Uma pessoa que você brigou, que você é inimigo, que você não conversa com ela há anos, e você liga para ela, a pessoa vai se assustar. O que está acontecendo? Não, eu estou ligando para pedir perdão. Eu não te perdoo. Não tem problema, eu já pedi perdão. Já estou perdoado. Pediu perdão, está perdoado. Mesmo que a pessoa negue o perdão, você está perdoado. Aleluia! Porque é Deus que dá o perdão. Você está salvo. Então, meus queridos, aqui diz, olha, o verso 24, capítulo 7, verso 24. Leia comigo, verso 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Quantos dias as águas ficaram sobre a terra? Cobrindo a terra 150 dias. Aí, então, começou a diminuir as águas. Queridos, agora vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Acha aí o livro do Apocalipse. É o último livro da Bíblia, mas nós não vamos ler o Apocalipse. Eu estou citando o Apocalipse porque é bem pertinho de Apocalipse, a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro fica pertinho de Apocalipse. Capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Você vai ver aí João, pertinho do Apocalipse, você vai ver as cartas de João.
São todas cartas bem pequenas. E do lado da carta de João você vê a de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Todos acharam? Vamos ver o verso 7. Todos que acharam, digam amém. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Estão vendo aí? A terra que agora existem estão sendo entesouradas para o fogo. Naquele tempo, Deus destruiu a terra por um dilúvio de água. Agora será por um dilúvio de fogo. Eu não vou acreditar nessa história. Pode não acreditar, mas que vai acontecer, vai. Eu não quero estar aqui quando a terra for queimada. Eu quero estar no céu. Eu quero estar com Jesus. Leia de novo o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Dia do juízo. Existe juízo? Tem gente que vive na terra pensando que não vai ter um juízo, um julgamento. Nós vamos prestar contas, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos prestar contas de toda a palavra, de toda ação, de todo o ato que fazemos. Tudo está registrado diante de Deus. Por isso temos que pedir perdão por palavras ofensivas, por atos pecaminosos. Temos que pedir perdão, porque está tudo registrado. Mas o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus apaga os pecados. Lá no livro celestial. Quando você pede perdão, Deus apaga o seu pecado. E não se lembra mais daquele pecado. Se você for falar com Deus sobre um pecado que você já confessou, Deus vai falar assim: você está me falando desse pecado? Eu não lembro. Não, daquele pecado, não lembro. Já está perdoado? Eu não me lembro daquilo que já foi perdoado. Deus não se lembra. Ele apagou, pelo sangue de Jesus, o nosso pecado é apagado quando nós confessamos. Então, meus queridos, aqui diz que a terra será queimada e todos os homens ímpios. Verso 8, capítulo 3, segunda carta de Pedro, 8, capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Quantos dias Deus criou a terra? 7 dias. Em 6 dias fez tudo. E no 7º, descansou. Um dia como 1000 anos. Então, são 6.000 anos da história do pecado na terra. E o 7º milênio é o povo de Deus no céu. Estão vendo isso aí? Para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Então, os 7 dias da semana da criação representam 7.000 anos, sendo 6.000 anos de pecado na terra e o 7º milênio, povo de Deus no céu. Deus trabalha em ciclos de 7. Estão me acompanhando? De Adão e Eva, quando eles pecaram, até Cristo foram 4.000 anos de pecado. E desde que Jesus morreu até agora, estamos em 2025. Já estamos com 6.025 anos de pecado. Está muito perto, bem pertinho, a volta de Jesus. Que Ele vai levar a sua igreja para o céu, porque o 7º milênio a gente vai passar no céu. O 7º milênio vamos passar no céu. Vamos ler de novo aqui, o capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3 estamos lendo. Agora o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele, Deus, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que quantos se salvem? Quantos Ele quer que se salvem? Todos. Diz aí, verso 9. Aí diz, olha, não querendo que nenhum pereça.
Quem perecer, quem se perder, é por sua própria conta, porque não foi da vontade de Deus. Pela vontade de Deus, ele leva todos para o céu, mas tem que confessar. Está claro isso, irmãos? Não é pagar penitência, não é comprar, pagar dinheiro. Não é assim que se compra o perdão. O perdão é de graça. É confessar em nome de Jesus. E então você vai ser salvo. Aqui diz, lê de novo, o verso 9. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. A volta de Jesus é comparada à chegada do ladrão, que ninguém espera, não é? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, o quê? Passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo vai ser queimado. Verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como é que você tem que viver? Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vai derreter tudo. O fogo derrete tudo, queima a terra, mas não o povo de Deus, porque foi arrebatado para o céu. Temos que viver, aqui diz, o verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Esperar, você não pode esperar balançando na rede. Se você vai esperar a volta de Jesus balançando na rede, você não está fazendo nada. Aqui fala esperando e... Qual é a outra palavra? Apressando. O que é apressar a volta de Jesus? Pregar. Ora, quando você está pregando, quando você está colocando Bíblia na mão das pessoas, quando você está falando de Jesus para as pessoas, você está apressando a volta de Jesus, porque o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Isso está em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14 diz, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O fim não virá enquanto o Evangelho não for pregado. Por isso estamos apressando a volta de Jesus, pregando o Evangelho. O que estamos fazendo aqui? Construindo, pregando, anunciando a alto e bom som que Jesus voltará. Isso é apressar a volta de Jesus. E agora o último verso aqui que vamos ler, verso 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. Você aguarda um novo céu e uma nova terra. Vivo bem? Vivo. Deus me sustenta? Me sustenta. Estou contente? Estou contente. Mas eu estou esperando mais. O céu. O que eu quero é o céu. Você tem que pensar grande, meu irmão, minha irmã. Pense grande, pense alto. O que é pensar alto? Pensar no céu. É para lá que nós vamos. A terra não nos satisfaz. Nós queremos estar mais perto do nosso Pai Celestial. Estarmos junto de Jesus, nosso Salvador amado. É para lá que nós queremos ir. Aguardamos o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. É o primeiro evangelho. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E o verso 36. Podemos ler? Todos que acharam, digam amém. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Se alguém disser para você, tive uma visão, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma revelação, essa é a palavra que muito é usada hoje, revelação. Deus me deu uma revelação. A volta de Jesus será tal dia, tal ano. Você olha nos olhos da pessoa e diga, mentiroso. Mentiroso. Mas Deus me deu a revelação. Não foi Deus, foi Satanás. Porque ninguém sabe o dia e a hora.
Ninguém sabe o dia e a hora. Aqui diz, olha, leia de novo, capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Está claro isso, irmãos? Você tem que estar preparado para a volta de Jesus hoje. Tem que confessar o meu pecado? Tem que ser hoje. Não, amanhã eu escrevo para ele, amanhã eu vou telefonar para o fulano, pedir perdão para ele. Amanhã, você não sabe o que vai ser amanhã. É hoje o dia da salvação, meu irmão. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia da salvação. Verso 38, 37 melhor. Pois assim como nos dias de Noé, vejam aí verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que era no tempo de Noé? Brigavam, adulteravam, um roubando a mulher do outro, se matavam. O homem e a mulher, no tempo de Noé, estavam continuamente maus. Assim estão os nossos dias, assim está a sociedade hoje, assim como foi nos dias de Noé. Leia comigo, capítulo 24 e o verso 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, verso 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Estavam lá, uma mulher, duas mulheres, três mulheres, um homem, dois homens, era aquela bagunça, parecido com os nossos dias, não é? Parecido com os nossos dias. Vamos colocar em dia a nossa vida, meu irmão. Quem não está casado, casa. Entendeu? Coloca Deus na sua vida, coloca Deus na sua família. Consagra sua esposa, consagra seus filhos a Deus. Salvação para a sua casa. Não viva como viviam aquelas pessoas nos dias de Noé. Porque lá eles casavam e davam-se em casamentos. Veja aí, o verso 38, finalzinho. Até o dia em que Noé entrou na arca. E o verso 39. E não o perceberam. Como é que Noé entrou na arca? Todos os animais entraram na arca de dois em dois. Animais ferozes vieram quietinhos, mansinhos, e entraram na arca de dois em dois, em ordem, porque Deus é um Deus de ordem. E como é que aqui diz que o povo, a multidão que estava ali, não percebeu? Existe uma diferença entre ver e perceber. Eles viram os animais entrando. Eles viram Noé e sua família entrando, mas não perceberam que o fim estava chegando. Estão percebendo? É a mesma coisa que eu estou pregando aqui, você está me ouvindo, você está me vendo, mas talvez você não esteja percebendo que o fim chegou. Porque quando nós percebemos que o fim chegou, a gente corre para confessar os pecados, para pedir perdão e para abraçar Jesus como Salvador. Se você não fizer isso, você não percebeu que o fim chegou. O mundo está perdido, meu irmão. É guerra. É nação lutando contra nação. Nação invadindo outra nação. Crianças sendo vendidas. Tráfico de crianças. Queridos, o nosso mundo está perdido. Mas Deus tem um povo neste mundo que ama a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que ama Jesus Cristo. E você está sendo convidado para fazer parte deste povo. Na Bíblia eles são chamados de remanescentes. Remanescentes, odiados por Satanás, mas amados por Jesus. São chamados de remanescentes fiéis. Leia agora comigo o capítulo 24, verso 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 44, lá embaixo. Verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que você pensa que ele não virá, ele virá. O dia da salvação é hoje. A porta da graça está aberta. Venha,
confesse o seu pecado e abrace a Jesus como Salvador. Se você tem esse desejo no coração, meu querido irmão, eu quero ver você em pé neste momento, para que o céu veja que você quer abraçar Jesus como Salvador. Amém, 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 aleluia. Levante a sua mão. Você abraça Jesus como Salvador e você sai daqui salvo em Jesus Cristo, perdoado em Jesus Cristo. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, Jesus amado, derrama o Espírito Santo sobre todos os que abraçam a Jesus neste momento como Salvador. Obrigado, Pai eterno, porque Jesus Cristo vive para interceder, para perdoar os nossos pecados. Nós queremos o céu a qualquer preço. Não queremos viver sempre na terra, queremos ir para o céu. Volte logo, querido Jesus. Derrame o Espírito Santo, derrame a tua bênção sobre todos os teus filhos e filhas que estão com as mãos levantadas e estão dizendo: eu te amo, Jesus, eu quero viver na tua presença, eu peço que o Senhor volte logo. Ouve a nossa oração, atende o nosso pedido, em nome de Jesus dizemos amém, Senhor, amém, Senhor. Louvado seja Deus.